Bom, então, pessoal, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver um pequeno resumo sobre, então, os fasores, que é algo que a gente já viu na teoria, e depois a gente vai ver o cálculo da potência instantânea, tá? E aí a gente vai, então, extrair algumas definições de potência em circuito de corrente alternada e também a definição de fator de potência. Bom, na aula lá de teoria a gente já viu, né, até com bastante profundidade, sobre as funções complexas, né, a fórmula de Euler, como que a gente extrai o que é um fasor, né, de um sinal. Então aqui eu tenho um sinal periódico aqui, né, senoidal ou cossenoidal, né, no tempo. E a gente viu então que a gente pode utilizar um número complexo, né, que representa esse sinal aqui, né, e que não leva, ou seja, que abstrai, né, a relação dele com o tempo. Então, como é que a gente fez isso? A gente pegou, então, viu que, na verdade, esse sinal aqui, né, ele é a parte real da equação de Euler, né? A equação de Euler a gente viu, então, que é um x-max, né, no caso aqui, cosseno de ômega t mais θ, mais j seno de ômega t mais θ. Então, o que aparece a mais na equação de Euler é essa parcela de seno aqui, né, na parte imaginária, né, que, na verdade, esse é o nosso sinal, a parte real, né, então a parte imaginária aparece aqui pela equação de Euler e depois, né, quando eu quero voltar para a minha equação original, né, meu sinal original, simplesmente eu pego essa parte real aqui da equação de Euler. Aqui está na forma retangular, né, e aqui é a forma polar da equação de Euler, tá? O fasor, então, ele se encontra aqui, eu posso escrever ele depois, tanto na forma retangular quanto na forma polar, né? Então, pegando a equação de Euler, né, aqui dentro e expandindo aqui, né, ou seja, o expoente aqui, né, eu posso separar, como é uma soma, eu posso separar ele na mesma base aqui, né, vezes E elevado a J ômega t vezes E elevado a J θ. E aí a gente viu que o nosso fasor, então, era justamente o x máximo sobre raiz de 2, que a gente multiplicou e dividiu por raiz de 2, né? A gente já vai ver agora o porquê, quando a gente for falar de potência. X máximo raiz de 2 vezes E elevado a J θ. Então, essa parcela aqui da equação de Euler, que é um número complexo, né? Ela é o nosso fasor, ela representa o nosso sinal, né? Abstraindo aqui ou extraindo, né, o tempo. Ou por que ele representa o nosso sinal? Porque ele leva em consideração o valor máximo aqui do meu sinal, né, periódico aqui no tempo, e leva em consideração o ângulo θ aqui, de que ele está deslocado, né, de outros sinais ou em relação a alguma referência que você está considerando como zero de referência, o ângulo zero de referência. Tudo bem? Então esse é o nosso fasor. Foi o que a gente viu, né, esses dias aí na teoria. Então aqui é uma pequena revisão. Bom, aí a gente viu que fasor ele só serve, né, para tensão e corrente. Então fasor, eu posso falar em fasor de sinais de tensão e de corrente, tá? No caso a gente vai ver, a gente viu na aula de teoria, né, ontem, que a gente aparece lá no caso, quando a gente vai extrair, né, a lei de Ohm, a gente viu que aparece um outro número complexo, né, que representa como se fosse a nossa resistência, que a gente chamou de impedância, que é um número complexo, né, mas ele não é fasor, ele é uma impedância, né? Ele altera o fasor
de corrente que transforma no fasor de tensão. É como a resistência, né? Lá no circuito CC, que multiplica a corrente e dá a queda de tensão, né? Então, o que a impedância faz? Ela modifica tanto a fase do sinal, né, de corrente para chegar na queda de tensão, né, na fase da queda de tensão, quanto o valor máximo da corrente para então chegar no valor máximo lá da tensão, né? É isso que ela faz, né, a impedância. Bom, então aqui só está mostrando então o fasor, né? Aqui dos sinais de tensão e corrente. Aqui é uma pequena ilustração, mas a ilustração que eu mostrei na teoria para vocês de ontem está um pouco melhor, tá? Mas isso aqui é complementar. Bom, o que nos interessa aqui para a aula de hoje, até agora, então, que a gente viu foi uma revisão. O que nos interessa, o que é novo para a gente, é a potência, né? Como é que a gente calcula a potência em circuito de corrente alternada e como a gente correlaciona essa potência com os fasores de tensão e de corrente, tá? Bom, então no tempo, se eu pegar um elemento qualquer, né, ou seja uma resistência, seja uma indutância, seja uma capacitância, seja uma combinação deles, né? Pode ter um resistor em série com indutor, por exemplo. Posso ter um resistor em série com capacitor, um resistor em paralelo com capacitor, né? Ou seja, todas as combinações que possa ter. E eu quiser calcular a potência absorvida, então, né, por essa parcela de circuito, né, ou por um bipolo simples até, vai ser sempre dada pela queda de tensão em cima, né, desse componente, né, ou do conjunto desses componentes, ou seja, a queda de tensão entre dois terminais, vezes a corrente que está atravessando, né, esse elemento. Então, só para a gente ser um pouco mais, ilustrar um pouquinho aqui para vocês. Então, eu tenho aqui, por exemplo, né, um resistor em série aqui com indutor, e eu quero, então, calcular qual que é a potência absorvida pelos dois, por exemplo, né? Então, a gente viu lá em circuito CC que ou eu somava as duas resistências, né? No caso, se fossem duas resistências, né? Depois calculava a potência consumida pelo conjunto, ou no caso aqui, como é um resistor indutor, a gente vai ver que eu posso pegar a tensão em cima deles, né? Pego a tensão aqui entre esses dois terminais aqui, que é um V de T, por exemplo, tá? Vezes a corrente que está atravessando eles. Essa é a potência consumida pelos dois. Bom, que potência? É uma potência instantânea. É um P de T aqui. A gente vai ver que o resistor ele vai absorver, no caso, quando a gente for diferenciar, porque você fala assim, mas espera aí, a mesma potência que o resistor absorve é igual a que o indutor absorve, né? Bom, no tempo, elas são as mesmas, só que a natureza é diferente. Então, a gente vai ver que a potência consumida pelo resistor, ela vai realizar trabalho, ela vai, então, se transformar em calor, né? Por exemplo, a resistência do chuveiro. No indutor, essa potência absorvida por ele vai ser devolvida dele para a fonte. E ele vai ficar absorvendo, devolvendo, devolvendo. De modo que o indutor ele não realiza trabalho, ou seja, toda a energia que ele armazena em forma de campo magnético, ele devolve para a rede elétrica. Tá? Então a gente vai ver aqui como que a gente vai diferenciar esses dois tipos de, vamos dizer assim, né, entre aspas, tipos de potência. Tá? Bom, então vamos tomar aqui esse sinal. Imagina que esse sinal, então, que está aqui, né, seja um Vmax cosseno de ômega t mais θ. E essa corrente I
que a gente desenhou aqui seja o Imax cosseno de ômega t mais delta. Tá? Igual ontem que a gente desenhou para achar a impedância, né? Aliás, a impedância desses dois componentes aqui, pessoal, vai ser, no caso o resistor, vai ser o próprio valor da resistência, e a impedância aqui do indutor vai ser quanto mesmo, pessoal? Quem pode dizer para a gente aí? Qual vai ser a impedância do indutor? A gente viu na aula de ontem. Ômega L, Patrick, ômega I, ômega L, né? Você falou I. Ômega L. Ômega L é a reatância. A impedância vai ser igual qual mesmo? Os nossos Z barra aqui. Falta uma coisinha aí para transformar em impedância. Ômega L é a reatância. J, isso aí. Então, J ômega L é a nossa impedância. Ômega L é a reatância. Né? Então, a minha impedância total desses dois componentes, vou colocar aqui Z total, ZT aqui, né? Z total, vai ser igual, então, a R mais J ômega L. Tudo bem? Então, como embaixo aqui agora eu tenho duas impedâncias, eu posso somar. Porém, o resistor ele é uma impedância que só tem a parte real. O indutor é uma impedância que só tem a parte imaginária. Então, o série dos dois vai ser R mais J ômega L. Tá? Eu não posso misturar o ômega L com um R aqui. Como que a gente soma os dois, então? Um fica na parte real, o outro fica na parte imaginária. Tá? Bom, então, essa nossa impedância, pessoal, a gente viu da aula de ontem que V ponto, então, se a gente pegar o fasor da tensão V de T, vai ser igual a Z, né? Esse nosso Z total aqui, vezes o I ponto. Não é verdade? Fasor da corrente. Foi isso que a gente viu na aula de ontem, né? Então, deixa eu apagar aqui. O que vai acontecer aqui? Esse Z total, que a gente achou aqui, né? Que é R. Deixa eu escrever ele aqui de novo. Que é R mais J ômega L. Ele tá na forma retangular. Mas eu posso achar esse Z total na forma polar. Na forma polar, esse meu Z tem uma barrinha em cima indicando que é uma impedância. Diferente, então veja aqui que impedância é uma barrinha, fasor é uma bolinha, um pontinho em cima. Tá? Por quê? A minha impedância é um número complexo, ele não é fasor. Então como é que eu diferencio ele? Eu ponho uma barrinha em cima da minha impedância e um pontinho para mim, para o meu fasor. Na forma retangular, pessoal, vai ser raiz de R ao quadrado mais ômega L, né? Esses dois aqui ao quadrado, ângulo φ. Quanto vale esse ângulo φ aí, hein, pessoal? Alguém pode falar para a gente? Quanto vale esse ângulo? Lembra lá, é um número complexo, né? Ele forma um triângulo retângulo, não é isso? Então, no eixo imaginário aqui está o meu ômega L, no eixo real está o meu R. Então, ele forma um número complexo aqui, né? O Z também é um número complexo, está aqui, ó. Quanto vale o ângulo φ aqui, pessoal, da impedância? É o arco tangente de R sobre ômega L? Isso aí. O arco tangente, né, de R sobre ômega L. Perfeito.
E ele é igual a quem também? Se a gente for ver em termos da impedância aqui de tensão e corrente. Então, na multiplicação, pessoal, de números complexos, na forma polar, é melhor de se fazer multiplicação. Por quê? Eu multiplico os módulos e somo os ângulos. Quando está dividido, eu divido os módulos e subtraio os ângulos. Tá? Quando tem número complexo. Essa operação lá na matemática de números complexos. Não sei se vocês se lembram disso aí, né? Lá da matemática. Então, nesse caso aqui, ZT, né? Z total, não é ZT de tempo que não, hein, pessoal? Z total vai ser igual a quanto? Vai ser V ponto dividido por I ponto. Né? Então, isso aqui vai ser igual a o módulo do V ponto, né? Tô falando agora na parte de polar, né? Ângulo. Como está dividindo V ponto por I ponto, vai ser θ, ângulo da tensão, menos delta, o ângulo da corrente. Logo, o φ também é o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Tudo bem? Tá claro aqui, pessoal? Sei que ficou um rabiscol aqui, mas tudo bem? Então, olha só, quando eu tenho multiplicação de dois números complexos, eu multiplico os módulos e somo os ângulos. Quando eu tenho divisão de dois números complexos, eu divido os módulos e somo os ângulos, tá? Na forma retangular é mais fácil quando eu tenho que somar números complexos, porque eu somo a parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Na multiplicação e divisão é mais fácil eu fazer na forma polar, tá? Então, o meu ângulo φ aqui, que é o ângulo da impedância, vai ser, além de ser arco tangente de R sobre ômega-L, também, de forma geral, né, em relação aos fasores de tensão e corrente, vai ser a diferença entre o ângulo da tensão e o ângulo da corrente. Isso é importante, pessoal, vocês gravarem bem, que o ângulo da impedância, ele é igual ao ângulo da queda de tensão em cima dessa impedância, menos o ângulo da corrente que atravessa essa impedância. Tudo bem? Legal. Então, vamos ver aqui. Vamos avançar. Olha. Então, vamos voltar para a nossa potência aqui. Então, o que eu vou fazer aqui é substituir, né, aqui o meu ângulo da corrente, o delta aqui, pelo meu ângulo, por um ângulo que é a diferença entre o ângulo da minha tensão e o ângulo da minha corrente, que é o meu ângulo φ, que é a mesma defasagem que uma impedância causa. Tudo bem? Quer dizer, a mesma diferença de ângulo lá que a gente olhou para a impedância. Então, a nossa impedância que está passando que a gente está calculando, né? Essa potência, ela vai ser um módulo, né? Que é R quadrado mais ômega J. O módulo é raiz de R ao quadrado mais ômega L ao quadrado, ângulo φ, que é esse φ aqui, tá? Que nada mais é, então, esse φ aqui, só sendo repetitivo mesmo, θ menos o meu ângulo delta. E eu vou usar esse ângulo φ, então, aqui da impedância, e eu vou substituir aqui, né? Como φ é igual a θ menos delta,
Logo, eu posso substituir o delta aqui por θ menos φ. Tudo bem? Pessoal, tá claro até aqui? Alguém tem dúvida até agora? Então vamos lá, Pedro. Vamos lá. Bom, deixa eu dar um clear all aqui. Vamos lá. Aí eu vou fazer o seguinte. Então, substituir aqui, né, o delta por esse ângulo φ. Então, ficou θ menos φ. Então, ficou em função de θ e agora em função de φ, o meu ângulo da corrente, né? Aí, eu vou, então, como eu tenho uma multiplicação agora de Vmax cosseno de ômega-t mais θ, né? Aqui o V, vezes Imax cosseno de ômega-t mais θ menos φ, eu vou, então, usar essas relações trigonométricas para poder expandir essa minha multiplicação desses dois cossenos, né? Então, eu sei que cosseno alfa vezes cosseno beta é meio de cosseno alfa mais beta mais meio de cosseno de alfa menos beta. Bom, então, substituindo aqui, o que eu vou ter? Vai ser Vmax vezes Imax sobre 2, vezes cosseno. Então, eu vou pegar primeiro a soma, né, dos argumentos, alfa mais beta, que vai ser o que, então, alfa? A alfa vai ser ômega-t mais θ. Beta vai ser ômega-t mais θ menos φ. Então, eu vou ficar com 2 ômega-t mais 2θ menos φ, na primeira parcela aqui. Mais cosseno de alfa menos beta. Então, alfa menos beta vai ficar ômega-t menos ômega-t, que dá zero, θ menos θ, que dá zero, e menos φ vai dar mais φ. Então, eu vou ficar com cosseno de φ. Tá aqui, né? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter um sinal cuja duas parcelas, né? Para esse ômega-t aqui. Então, essa primeira parcela vai ser Vmax Imax sobre 2 cosseno φ, e a segunda vai ser Vmax Imax sobre 2 vezes esse cosseno 2 ômega-t mais 2θ menos φ. Se a gente observar aqui, apareceu 1 sobre 2 aqui dividindo, né? Então, eu posso separar esse sobre 2 em uma multiplicação de raiz de 2, né? Então, isso aí vai ser Vmax sobre raiz de 2 vezes o Imax sobre raiz de 2, né? Então, isso aqui, ó, vai ser isso aqui. Vmax sobre raiz de 2 é o nosso valor eficaz da tensão. E Max sobre raiz de 2 é o meu valor eficaz da corrente. Simplesmente eu chamei de V e I aqui, tá? Só tirei o max aqui. Bom, isso aqui foi o que a gente usou lá, por isso que lá no nosso fasor, a gente multiplicou e dividiu por raiz de 2 para obter um fasor cuja o módulo lá do nosso fasor, né, a norma dele fosse Vmax sobre raiz de 2, ou no caso da tensão, ou no caso da corrente, Imax sobre raiz de 2. Porque aqui na potência aparece esse número 2 aqui. Então, que há a multiplicação dos valores eficazes, tanto da tensão quanto da corrente. Tá claro agora por que lá no fasor a gente dividiu por raiz de 2? Por causa disso aqui. Tá? Bom, aí eu tenho, então, se eu observar esse meu sinal, eu tenho uma parcela aqui cuja média, potência média, se eu tirar a média, extrair a média aqui desse sinal, a média dessa parcela é diferente de zero, né? Vai depender, é claro, do meu φ. Se o meu φ, por exemplo, tiver entre... O meu φ, ele é um número que ele está entre menos π sobre 2, ou menos 90 graus, e π sobre 2. Então, o meu φ sempre vai estar entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Sendo que, quando ele for menos π sobre 2, ele
essa impedância é o que, pessoal? Quando meu φ for puramente, for menos π sobre 2. Essa impedância é quem? Lembra, o φ é o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Se eu tiver o meu ângulo da tensão sendo a referência, meu ângulo θ é igual a 0 grau, e é θ menos delta, então quer dizer que o meu delta vale π sobre 2, concorda? É ou não é? Então quer dizer que meu ângulo delta corrente vale π sobre 2. Então eu tenho uma corrente adiantada em relação à tensão. De quem que eu estou falando? Corrente adiantada de π sobre 2 em relação à tensão? Capacitor, isso aí, Daniel. Então, meu ângulo φ vai de menos π sobre 2, que no caso é de um capacitor puro, até, ou seja, se eu tiver depois combinações com uma resistência qualquer, sendo que o meu φ pode chegar a ser 0, ele é 0 quando eu tenho, então, um resistor puro. E chegando até ser π sobre 2 quando eu tenho um indutor puro. Né? Então, são as combinações. Então, é como se fosse um série aqui de resistor, primeiro com, se eu tiver um indutor, ou um resistor em série com um capacitor, opa, ou um resistor puro, ou um indutor puro, ou um capacitor puro. Essas são as representações que a nossa impedância pode ter. Né? Indo então de uma combinação resistor-indutor, resistor-capacitor, resistor puro, indutor puro, capacitor puro. Indutor com capacitor vai me dar, como os dois estão no eixo imaginário, dependendo quem for maior, vai sobressair em relação ao menor. Né? Então, se eu colocar um indutor em série com um capacitor, eu vou ter então um Z vai ser igual a J ômega L mais 1 sobre J ômega C. Ou esse J vai para cima com menos J e colocando em evidência o J, então, vai ser ômega L menos 1 sobre ômega C. Tudo bem? Então, no caso que eu tenho um indutor em série com um capacitor, eu vou ter a reatância indutiva menos a reatância capacitiva. E aí, quem for maior que vai se sobressair. Então, eu posso ter um comportamento indutivo, né, se o indutor, se o ômega L for maior aqui, ou um comportamento capacitivo, se o meu ômega C for se sobressair, né, o meu 1 sobre ômega C se sobressair em relação ao ômega L. Tudo bem? Bom, então, voltando aqui ao nosso... Professor, Pode falar. mas em relação à fase, se eu tiver um capacitor e um indutor, ela é sempre zero ou não? Então, ele não vai zerar, ele vai ser ou π sobre 2 ou menos π sobre 2. Tá vendo? O Ah, tá J, bom. sempre ele tá aqui, tá vendo? Aí se o Tá bom. ômega L, deixa eu escrever melhor aqui em cima para vocês. J vai ficar assim, ó, J ômega L menos 1 sobre ômega C. Então o J sempre está aqui, tá vendo? Aí, Uhum. ou ele vai ser um número positivo, se esse ômega L for maior do que essa outra parcela aqui, concorda? Ou ele vai ser negativo se o 1 sobre ômega C for maior do que o ômega L. Então, o comportamento dele vai ser como se fosse um indutor equivalente ou um capacitor equivalente. Percebeu aqui? Ok. Tá? Então, o capacitor ele tem um comportamento ao contrário do indutor. Então, os dois, eles trocam energia entre si. A gente vai ver ali para frente. Uma hora o capacitor
está carregado, o indutor está descarregado. Né? A parte de o campo magnético dele está até zero. Uma hora depois, o meu capacitor se descarrega, ou seja, o campo elétrico vai a zero, e o meu campo magnético, meu indutor, se carrega. O campo magnético é diferente de zero. E os dois ficam, então, tendo essa troca de energia. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho. Agora, então, eu vou ter aqui uma parcela, uma média diferente de zero, que vai ser proporcional, então, a VI, né? E proporcional ao cosseno de φ. Tá? Por que cosseno de φ? Quem que multiplica o cosseno de φ a minha impedância? Vamos pegar aqui, vamos desenhar aqui. Deixa eu apagar a borracha aqui. Aí, vamos desenhar aqui, ó. Eixo imaginário, eixo real. Aqui, então, eu tenho a minha impedância, Z. No eixo real, sempre vão ficar os valores reais. O resistor sempre está no eixo real. Indutor e capacitor sempre está no eixo imaginário. No caso aqui, eu estou representando o indutor, né, que está no eixo positivo de J. Né? E aqui é o ângulo φ. Então, o módulo do Z cosseno de φ vai me dar a parcela resistiva dessa impedância. Módulo de Z seno de φ vai me dar a parcela imaginária, né, dessa impedância. Ou que pode ser, então, ou um indutor, né, ômega L, ou um capacitor, 1 sobre ômega C. Tá? Então, percebam que essa parcela cosseno φ aqui, que apareceu aqui na potência, é o cosseno φ que multiplica o módulo da minha impedância e me dá o meu resistência equivalente, vamos dizer assim, dessa minha impedância, né? Então, essa parcela de potência aqui, VI cosseno φ, ela é devida, então, à minha parcela resistiva da impedância, que está consumindo uma potência, transformando em trabalho. Essa outra parcela aqui, ó, tem média zero, ou seja, ela está, então, consumindo e devolvendo para a fonte, tá? Então, mas para a gente, vamos se ater a essa primeira parcela aqui, ó, que é a parcela que consome energia, transforma em trabalho. Então, esse valor médio, pessoal, diferente de zero aqui da potência, a gente vai dar o nome de potência ativa, porque é aquela potência que realiza trabalho, é a parcela da potência instantânea absorvida pela impedância que realiza trabalho. Por exemplo, com um resistor transforma em calor, no motor vai se transformar em torque, tá? Então, é a parcela que a gente paga na conta de luz lá, tá? Então, a gente define como potência ativa esse valor médio aqui, P igual a VI cosseno φ, tá? Unidade é o watts. Tudo bem? Então, a nossa definição de potência ativa é o valor médio de P de T. Tudo bem? Bom, então vamos olhar aqui, ó, graficamente. Então, eu tenho aqui a minha tensão em preto aqui, ó, né? E aqui eu tenho a minha corrente. Está em cima de alguma impedância, né? Se eu pegar o meu P de T, então,
eu vou ter uma parcela que vai ser constante, diferente de zero, uma média, né? Aqui, ó, de P de T. E junto, uma parcela que fica oscilando em cima dela. Então, esse valor médio aqui é a minha potência ativa P. Tudo bem? É aquela parcela referente, então, ao valor real da minha impedância, que é como uma resistência. Tá claro, pessoal? Então, vamos ver aqui um outro jeito de enxergar isso, né? Bom, eu posso fazer um outro jeito para enxergar isso aí, é separar, então, pegar o meu sinal aqui, que a gente extraiu, a gente estava então nessa parte aqui, né? Então a gente extraiu, chamou aqui de A e aqui de alfa e beta, né? Então a gente tem, quer dizer, chamar isso aqui de A, né? Essa parcela aqui de A e esse aqui de B. Então eu posso separar o φ, né? Daqui desse cosseno aqui, ó, ficar só com ômega t mais θ aqui, né? E separar o φ dessa parcela aqui. Fazendo isso, eu fico, então, com Vmax e max cosseno φ vezes cosseno de ômega t mais θ vezes cosseno de ômega t mais θ, né, aqui, mais essa segunda parcela que dá o seno de φ vezes a multiplicação de um seno com cosseno. Aí, eu vou chegar aqui numa expressão do P de t que vão ser duas parcelas. Uma que vai ser V eficaz e eficaz cosseno φ vezes cosseno de 2 ômega t mais 2θ mais 1, cuja média dessa parcela dá 1. Então, a média dessa parcela aqui, pessoal, é o nosso P ativa, a nossa potência ativa. E essa segunda parcela aqui, que é VI seno de φ, né, cuja média, está multiplicando aqui, dá 0, a gente é uma energia que, apesar dela não se transformar em trabalho, ela está presente, né? Uma hora, então, ela é fornecida da fonte para a carga, outra hora a carga lá, ou a minha impedância, devolve ela para a fonte, essa parcela aqui. Tudo bem? Então, qual que é o problema dela? Tem uma energia, então, que trafega na minha linha de transmissão ou na minha rede de distribuição, né? Lá no meu cabo. Apesar dela não realizar trabalho. É interessante eu ter isso, pessoal? Só essa um parênteses aí para a gente falar depois, lá na frente, correção de fator de potência. É interessante eu ter uma parcela que fica sendo trocada entre a fonte e a carga, ocupando a minha linha, meu cabo lá, o meu fio? O que vocês acham? A concessionária gosta disso aqui? Não? Não, né? Então, o que interessa para a concessionária é uma potência que realiza trabalho, que você vai pagar. Agora, uma potência que fica lá sendo uma hora absorvida, uma hora devolvida, não interessa para ninguém, né? Então, a gente vai ver mais para frente como corrigir isso na minha carga, né? Na minha impedância. Como que eu faço para corrigir isso aí, né? Então, pessoal, essa segunda parcela aqui, o valor máximo, como ela tem média zero, o valor máximo dela, então deixa eu desenhar aqui para vocês. Então, eu tenho essa primeira parcela aqui, que vai ser, né? Deixa eu desenhar aqui. Ela nunca vai ser zero, né? Então, ela tem um valor médio aqui, diferente de zero, que vale VI cosseno φ. Tudo bem? E essa segunda parcela aqui, ela é uma parcela, né, que, até vou desenhar de outra cor aqui, que ela
é puramente cossenoidal. Então, a média dela é zero. Porém, a amplitude dela vale VI seno φ. Concordam? O valor máximo dessa parcela aqui é VI seno φ. Concordam? Então, esse valor máximo, pessoal, dessa energia, dessa potência que está aqui, a gente vai definir ela como potência reativa, porque ela é devida aos elementos reativos, que são a indutância e a capacitância. Então, potência reativa. Unidade, volt-ampere reativo. Aqui é potência ativa, porque ela realiza trabalho. A unidade para diferenciar da potência reativa é o watt. Vejam que aparece seno de φ aqui, ó. Lembra, o φ é o ângulo da nossa impedância. Seno de φ está pegando a parte imaginária da impedância. Não tem sentido? Não faz sentido isso aí? Né? Então, é por definição, tá, pessoal? Potência ativa, por definição, é a potência média do meu P de T. Ou potência média dessa parcela aqui do P de T. Potência reativa é o valor máximo dessa segunda parcela aqui, ó, do P de T. Que vale VI vezes seno de φ. Tá claro, pessoal? Tudo bem? Peraí, a potência reativa é o valor máximo? Potência reativa é o valor máximo. Tudo bem? É por definição. É definição isso aqui, ó. É por definição. Como a média é zero, como é que eu posso representar essa potência aqui? Como você representaria, já que a média é zero? Mas a potência está lá, né? Ela está lá, está gerando corrente na sua rede, né? Como é que você representaria ela? A média é zero, o zero para mim não diz nada, né? Então, como é que a gente define essa parcela da corrente? Só sobrou para a gente o valor máximo dela. Tudo bem? Tá, entendi. Só que aí a potência ativa, ela vai ser o Aí a potência Imax ativa. raiz de 2. Desculpa, pode repetir aí? Aí a potência ativa, então, vai ser aquela multiplicação ali, Vmax é raiz de 2 sobre vezes Imax raiz de 2? Vezes cosseno φ, Ah, tá, ok. que é a média disso aqui, ó. Qual é a média disso aqui? Imagina que o seu φ é constante, né? Depende só da sua impedância lá, né? Que é fixa. Tudo bem? Então, qual é o valor máximo disso aqui? É quando o meu cosseno aqui vale 1, não é? Imagina um cosseno φ qualquer aqui, por enquanto, né? Fixo. Vamos dizer que o φ seu está fixo pela sua impedância que você tem lá. Então, esse ômega-t variando no tempo, né? Aí eu vou ter o valor máximo desse cosseno aqui, vale 1, né? Então, 1 mais 1 dá 2. Então, o valor máximo aqui é VI, é 2VI cosseno φ, concorda? O valor mínimo aqui é quanto? É quando esse cosseno aqui valer menos 1. Não é isso? Então, aqui dá zero. Então, qual que é o valor média entre 0 e 2VI cosseno φ? É o VI cosseno φ. Tudo bem? Uhum. Então, por definição, também é por definição. Tudo bem? Por quê? Hora eu consumo mais, outra hora eu consumo zero. Uma hora a minha carga consome mais, depois zero, mais zero. Então, no tempo, na média, eu estou consumindo VI cosseno φ. Certo? Se eu fosse para cobrar você vai estar gastando lá
Uma hora você gasta mais, outra hora você não gasta. Outra hora você gasta, outra hora você não gasta. Você ficou o mês inteiro fazendo isso. Aí eu vou chegar, vou te cobrar. Você vai falar para mim que a cobrança justa é fazer o quê? É pegar o valor máximo ou tirar a média? Média. A média, né? Então, por isso que potência ativa, nossa definição, né, é a potência média. Agora, a potência reativa, a média dela é zero. Mas eu vou falar para você assim, poxa, mas você ficou trafegando potência na minha linha aí, no meu fio, né? Então, aí eu vou falar para você, então eu vou definir o seguinte, vou cobrar você pelo valor máximo, não tem outro parâmetro para eu te cobrar, né? Entendeu? Por isso que a concessionária, pessoal, para residência, ela só cobra potência ativa. Mas para comércio, indústria, ela também cobra potência reativa. Por isso que e não serve para nada, não realiza trabalho, né? É só um tráfego lá de potência que hora absorve, hora devolve, né? Mas a concessionária não quer saber disso. Então a indústria tem que corrigir isso aqui, tá? Pessoal, tá clara a definição de potência ativa e reativa? Sim. Tá? Bom, a gente vai ver depois isso aqui na teoria de novo ainda, na semana que vem, tá? Então vocês vão ter ainda um segundo momento aí para rever isso aqui. Vamos passar aqui, ó. Então tá aqui o que eu desenhei para vocês, ó. Então está aqui o P de T, que é minha potência original, né? Que é o que fisicamente está acontecendo. Aí eu separei nas parcelas. O P1 está aqui, né? Mínimo é 0, máximo é 2 VI cosseno φ. Com a média, né? Dela aqui. O P2, ela tem média 0. Então ela tem um valor máximo que é VI seno φ, tá? Que a gente chamou de potência reativa. Então esse valor máximo aqui, a gente chamou de potência reativa, tá? Bom, opa. No caso do... Estou acertando o mouse aí. No caso de um capacitor ideal, pessoal, então, se eu tiver só um capacitor, minha rede está alimentando aqui só um capacitor, então eu tenho uma corrente I de T aqui, né, atravessando o capacitor e uma tensão V de T. Então a gente sabe que eu vou ter um V ponto que vai ser igual a menos J1 sobre ômega C e ponto, não é isso? Em termos de fasores. Então, o meu ângulo φ aqui, né, vai ser igual, que é sempre igual ao ângulo da tensão menos o ângulo da corrente. Então, o meu ângulo φ aqui, nesse caso, vai ser o ângulo da tensão, se for minha referência 0 grau, né, menos a minha corrente aqui nesse caso, ela vai valer π sobre 2. É um capacitor puro, né? Então, ó, se eu pegar aqui, estou multiplicando esses dois números, né? Então, minha corrente é π sobre 2 vezes menos π sobre 2 dá o 0 grau da tensão, certo? Então, é aqui que eu estou falando do capacitor ideal, ó, o φ é menos 90 graus. Então, o VI, não sei por que colocaram aqui P de T de novo, mas é só para representar aqui, porque aparecia aquela parcela, né? VI, deixa eu voltar para cima aqui para vocês, senão vocês não vão entender o que está aqui. Eu estou pegando essa segunda parcela aqui, tá, pessoal? Aqui embaixo. VI seno φ vezes seno 2 ômega T mais 2θ, tá? É o P2 aqui, ó. Esse é o P2 de T, tá? Esse aqui é o P2. Então, vai ficar o quanto seno? Seno. Então, meu φ aqui, se for menos 90, seno de menos π sobre 2 vale menos 1.
Então, isso aqui vai valer menos VI seno de 2 ômega T mais 2 θ. Se for um indutor ideal, o meu φ vale 90 graus, mais 90 graus. Então vai ficar mais VI seno 2 ômega T mais 2 θ. O que vocês percebem aqui dessas duas expressões? Se vocês compararem aqui esses dois P de T aqui. Qual a conclusão que vocês tiram? Um é menos VI vezes o mesmo seno que está aqui. O outro é mais VI vezes esse seno que está aqui. O que está acontecendo com essas duas aqui? Se eu for plotar uma onda. Imagina então que o ômega L é igual a 1 sobre ômega C. O que está acontecendo aqui? Se esse aqui é a minha potência consumida pelo meu indutor, né? A minha potência do meu capacitor vai ser essa aqui. Então, eles estão a 180 graus um do outro. Então, enquanto o meu indutor está devolvendo a potência dele para a rede, então vou colocar aqui positivo quando ele está, então... desculpa. Positivo quando ele está consumindo a potência da rede, se eu tiver um capacitor, nesse momento ele vai estar devolvendo. Olha que interessante isso aqui. Né? Então, o que vocês fariam se tivesse consumindo potência reativa? Então, o indutor está grande lá. E vocês querem diminuir essa potência reativa consumida da rede elétrica. O que vocês fariam? Hein, engenheiros? Qual seria a Um solução? capacitor. Colocar um Capacitor. capacitor. Isso aí, pessoal, isso aí. Colocaria um capacitor, porque ele tem um ciclo de 180 graus em relação à potência do indutor. Então, enquanto o meu indutor está absorvendo, ele está devolvendo. Logo, essa energia dele vai para o indutor. E o indutor não precisa pegar mais da rede. Então, para a rede elétrica, eles não enxergam mais esse indutor. Se for exatamente igual, né, a impedância um do outro, eles não enxergam, a rede elétrica não enxerga mais eles. Enxerga só o resistor. Tá? Isso aqui acontece se for igualzinho assim, no caso de o meu ômega L for igual a 1 sobre ômega C. Tudo bem? E os dois estiverem em série aqui, ó. Indutor e um capacitor, mas em geral o que eu faço para corrigir isso aí é colocar o indutor em paralelo, o capacitor, né, para corrigir, em paralelo com o meu indutor, tá? E aí eu acho uma expressão aqui para que isso dê praticamente uma impedância, praticamente que toda a energia que o meu indutor demanda seja fornecida pelo capacitor. A gente vai ver isso aí mais para frente. Tudo bem? Perfeito, pessoal. Agora, no caso aqui, se o meu φ for zero, tiver só um resistor no meu circuito, né? Ou seja, calculando só a potência sobre ele, vai ser mais VI cosseno φ. Então, positivo para a gente, pessoal, é consumindo potência, né? Na nossa definição. Negativo é devolvendo potência. Então, para a nossa definição de potência reativa, o capacitor ele é uma fonte, vamos dizer assim, de potência reativa. Já que ele apresenta esse comportamento aqui negativo em relação ao indutor. Tudo bem? Em relação ao indutor. Então, esse aqui, o capacitor, ele tem uma potência reativa, no nosso caso. Vamos colocar assim.
negativa. E o indutor tem uma potência reativa, pela nossa definição, positiva. Tudo bem? Porque no ciclo que o meu indutor está absorvendo, o meu capacitor está devolvendo. Então, eu estou pegando o meu indutor como referência, tá? Para o ciclo positivo. Então, potência reativa positiva é um indutor. Potência reativa negativa, ele é um capacitor. Tudo bem? E a potência do resistor aqui, a potência ativa, é sempre positiva. Tudo bem, pessoal? Bom, então tá aqui, né? Potência reativa simplesmente se transformou agora para a gente em VI seno φ. E potência ativa, P, é VI cosseno φ. Tá? Então, só para resumir, para a gente, o que interessa de toda essa nossa matemática, né? É que P vale VI cosseno φ e que Q vale VI seno φ. Aqui é watts e aqui é volt ampere reativo, VAR. Então, toda essa matemática, o que nos interessa agora é isso aqui, é a nossa definição. Potência ativa, potência reativa. Um é VI cosseno φ, outro é VI seno φ. Bom, se a gente for, então, observar, a gente tem, na verdade, né, um triângulo de potências. Olha só. Então, vale VI cosseno φ. Eu vou pôr aqui no eixo real, né, porque ele é cosseno de φ. É o VI cosseno φ. E o outro é VI seno φ. Né? Está aqui no eixo imaginário. Né? Eu posso colocar aqui. De quem? De um determinado número que vale VI. Então, eu vou criar um número complexo, S barra. Vou criar, ele é uma criação, um S barra, que vale a projeção dele no eixo real. Vale VI cosseno de φ, né? Então, aqui é φ. E a projeção dele no eixo imaginário vale VI seno φ. Olha lá. Então, eu achei um jeito aqui de agregar essas duas potências. Então, uma é potência, a parte real é potência ativa, a parte imaginária é potência reativa. E eu vou dar um nome, então, para esse número complexo de potência complexa. Unidade vai ser simplesmente volt ampere. Então, o módulo aqui é só VI. Né? Então, aqui o módulo é VI. O módulo desse cara aqui vai ser o VI. Então, VI cosseno φ me dá a parte real. VI seno φ me dá a parte imaginária. J aqui, né? Então, pessoal, o módulo desse meu S barra aqui, o S barra, o módulo dele, que vale raiz de P ao quadrado mais Q ao quadrado, a gente chama de potência aparente. Unidade também é volt ampere. Então, potência aparente é um módulo desse número complexo S barra, da potência complexa. Tudo bem? Vocês vão perceber que como é que eu correlaciono eles agora com o meu fasor de tensão e corrente? Né? Bom,
A gente sabe que se eu pegar o V vezes I ponto, o que eu vou ter? Então, V ponto, né? V ponto vai ser o módulo do V ponto, né? O valor eficaz, ângulo θ, vezes o meu I ponto, ângulo delta. Para eu ter isso aqui, então, quer dizer, o módulo do I ponto, ângulo delta, né? Então vai ficar módulo do V, módulo do I, né? Multiplicação de dois números complexos, né? Que são esses dois fasores, ângulo, θ, só que eu preciso de θ menos delta. Então o que eu faço aqui, para ter o menos delta, eu conjugo a minha corrente. Tudo bem? Por que agora? Com isso aqui eu tenho meu S barra. Então, meu S barra ficou, então, módulo do V, módulo do I, né, que são os valores eficazes, ângulo φ. Ou, na forma retangular, isso aqui vai ser módulo do V ponto, módulo do I ponto cosseno φ, que é a minha potência ativa, mais J, módulo do V ponto, módulo do I ponto, seno de φ, que é a minha potência reativa. Então, essa minha expressão S igual a VI conjugado, V ponto vezes o I ponto conjugado, me dá a potência complexa S, que é igual a P mais JQ. Olha aqui só onde a gente chegou, né? Então, essa é a nossa expressão para potência. Lembra lá que quando a gente só tinha o resistor lá no circuito de corrente contínua, P era igual a V vezes I? Então, aqui também, só que a potência é complexa é V, o fasor da tensão, vezes o fasor da corrente conjugado. E agora eu obtenho duas parcelas nessa potência. A parcela, a parte real, sendo a potência ativa, que é ela que está consumindo, né, realizando o trabalho, e uma parcela que depende se eu tiver indutor ou capacitor no meu circuito, né? Se vai, então, uma parcela aí que vai ficar devolvendo ou absorvendo da rede. Bom, como a gente tem que P é módulo do V ponto, módulo do I ponto, cosseno φ, né? Ou seja, ele é um módulo do S barra vezes cosseno de φ, não é isso? Que eu VI aqui é o módulo do S barra. Então, eu falo que o fator de potência, que é a razão entre a potência ativa, a parcela ativa da minha parcela aqui, do meu módulo do S barra, vale cosseno φ. Então, isso aqui eu falo que é um fator de potência. Ou seja, quanto desse meu S barra aqui, desse meu módulo do S barra, é potência ativa, né? Então, é um número adimensional, que é potência por potência, né? Mas ele me fala, por exemplo, se o meu P, por exemplo, vale 50 e o meu S vale 100, né? Eu falo que eu tenho um fator de potência igual a meio. Ou seja, 50% da potência da potência aparente é potência ativa. Então, o nosso cosseno de φ, nesse caso, a gente fala que é fator de potência. Tem mais uma informação que eu preciso avisar aqui no meu fator de potência, que é a da natureza da minha impedância. Se ela tem uma parcela positiva de Q ou se ela tem uma parcela negativa de Q. Então, além de eu falar do fator de potência, eu falo se ele é um fator de potência indutivo ou capacitivo. Então, se a minha parcela aqui for positiva, ou o meu ângulo φ for maior do que zero, porém, ele estiver entre zero, né, e menor do que π sobre 2, né, eu falo que o meu fator de potência ele é indutivo, ou seja, vale meio, está falando da parcela de potência ativa que tem,
E a outra informação é se é mais JQ, no caso do indutor, ou se é menos JQ, no caso do capacitor. Por quê? Com essas duas informações, eu consigo voltar a encontrar o meu S barra. Consigo encontrar o meu P e consigo encontrar o meu Q. Só tendo essas duas informações. Então, tá aqui, né? Eu já falei. Então eu tenho. Aqui pulou, peraí, deixa eu ver para cá. Não. Então eu tenho, pessoal, que o meu fator de potência, eu vou escrever ele da seguinte forma. FP, opa, por exemplo, vai ser igual a cosseno φ, e a informação se é indutivo ou capacitivo. Tudo bem? E ou indutivo, então eu falo o quanto a corrente está em relação à tensão, atrasado ou adiantado. Se for indutivo, eu falo que a corrente é atrasada. Então eu posso colocar o fator de potência e falar que é, o fator de potência deu meio indutivo. Ou o fator de potência é meio atrasado. Ou 0,8 atrasado. Ou, se for capacitivo, em avanço ou adiantado. Estou falando da corrente em relação à tensão. No capacitor, a corrente não está adiantada em relação à tensão. Então, eu estou falando essa informação para você. Tá? Bom, vamos ver agora aqui os casos particulares, né? Em cima de um ZR mais JX aqui, né? Como eu falei para vocês, então eu tenho V igual a Z vezes I, né? Então I é V sobre Z. Então, substituindo aqui S igual a VI conjugado, eu vou ter aquela segunda expressão para a equação da potência, que S é VI, a primeira expressão, ou é módulo do V quadrado sobre Z conjugado, né? Só substituir aqui, ó. I é V sobre Z. Então, I conjugado é V conjugado por Z conjugado. Então, V, número complexo, vezes o conjugado dele, dá o módulo dele ao quadrado, dividido pelo Z barra conjugado. Outra expressão para o S é o Z vezes o módulo do I ao quadrado. Então, veja bem, igual eu tinha lá para o resistor, que eu tinha V vezes I, V quadrado sobre R e RI quadrado, aqui eu tenho. S é V vezes I, só que eu tenho que prestar atenção nisso aqui, que S é V vezes I conjugado, ou módulo do V quadrado sobre o Z barra conjugado, ou S barra é módulo do I quadrado vezes o Z bar. Tudo bem, pessoal? Professor, uma coisa que eu esqueci de perguntar é por que você pega o conjugado da corrente? Porque o que eu quero é isso aqui, né? A minha expressão para o S barra, eu quero isso aqui, né? É módulo do S barra, que é vezes o ângulo φ. Isso aqui é a nossa definição lá da potência complexa, não é isso? Concorda? Uhum. Que era quem? Era S igual ao módulo do V ponto, módulo do I ponto, não é isso? Vezes o ângulo, quanto que vale φ? Delta menos delta. Θ menos delta. Θ menos delta. Então eu preciso ter isso aqui, né? Se eu pegar dois números complexos, então,
e for querer achar o fasor, então eu vejo aqui, tem o módulo do fasor da tensão, que é o valor eficaz, né? Da minha tensão. Então, o módulo valor do fasor é o valor eficaz, tá, pessoal? Então, o módulo do V e aparece o ângulo θ dele aqui. Aqui aparece o módulo do I e aparece o ângulo delta dele aqui. Não é isso? Só que, se forem observar, eu estou multiplicando os módulos. Não é isso? Então, isso aqui me parece que é o V ponto vezes o I ponto. Né? Dá certo se eu fizer V ponto vezes I ponto só? Quanto que vai dar? Vai ficar V ponto, módulo do I ponto, com ângulo o que aqui? Essa multiplicação. Se eu não conjugar a corrente, vai dar quanto essa multiplicação aqui? Θ mais delta? Θ mais delta. É isso que eu quero? Não. Né? Eu preciso de menos delta aqui. Não é isso? Então, eu tenho que conjugar o valor da corrente. Que quando eu conjugo, o meu ângulo fica negativo. Então, o I ponto, se ele for módulo do I, ângulo delta, o meu I asterisco, que é o meu conjugado da minha corrente, é I ponto ângulo menos delta. Tudo bem? Agora deu certo, né? Agora aqui fica... Aí agora sim, aqui se transforma em menos delta. Entendeu? Sim, obrigado. Bom, então avançando aqui, pessoal. Então aqui é para os casos particulares, tá? Se eu tiver um resistor puro, né, vai ficar V quadrado sobre R, ou modo I quadrado vezes R. Se eu tiver um indutor puro, né, então vai ser o S vai ser V vezes I conjugado, que vai ser módulo do V quadrado sobre J ômega L conjugado, vai aparecer menos J ômega L aqui, ou, né, outra expressão. Então eu posso usar tanto a tensão quanto a corrente, né, quanto a impedância para calcular a potência aqui em cima, né, igual a gente fazia para o resistor lá em circuito CC. Tudo bem, pessoal? Então, nesse caso aqui vai ficar S igual a I vezes I conjugado vezes J ômega L, que vai dar módulo I quadrado vezes J ômega L. Tudo bem? Então, são todos os casos particulares aqui, ó, para o capacitor, né? Resistor ideal, então, conclusão. O ângulo φ dele é zero, então o ângulo entre a tensão e a corrente no resistor, a diferença de ângulo é zero, né? Ou seja, em cima de um resistor, a queda de tensão tem o mesmo ângulo da minha corrente, o θ é igual a delta. A minha potência ativa é maior que zero, estou sempre absorvendo potência, igual meu chuveiro elétrico, né? E o meu resistor nunca absorve potência reativa. Né? O meu Q é zero, que é seno φ, já que o φ é zero, né? Seno de zero é zero. Então, o meu Q não tem. Meu indutor ideal, o meu φ é mais 90 graus, né? Então, a corrente está atrasada em relação à tensão, né? Meu θ menos delta está dando mais 90. O meu P aqui nesse caso é igual a zero, porque cosseno de 90 é zero. E o Q vai ser maior que zero. Então, seno de 90 é 1, né? Então, ele absorve potência reativa apenas. Meu capacitor ideal. O φ é menos 90, o P também é zero, só que o Q é menor que zero. Então, ele fornece potência reativa apenas. Tá? Bom, aqui é a ilustração de um exemplo de uma fonte de tensão que alimenta 3 cargas, né, um capacitor, e aqui um motor. E uma linha que está aqui, que tá quase não dá para ver aqui, ó. Tem uma linhazinha, um fio aqui, ó. Ele tem uma, sempre o nosso fio, pessoal, ele tem uma parte resistiva, mas ele também tem uma parte indutiva. Por que que o fio tem uma parte indutiva, hein, pessoal?
Por que um cabo tem uma parte indutiva? Por que um cabo só não tem a parte resistiva? Alguém chutaria aí? Por quê? O que a corrente elétrica gera em torno dela? Um campo magnético? Magnético. Logo, eu tenho um fio envolto num campo magnético. Logo, eu tenho uma indutância. Concordo? Né? Então, por isso que o meu fio ele tem também uma parcela de indutância. Então, o meu fio, na verdade, ele é um resistor em série com indutor. Tá? A representação elétrica dele. Então, a minha impedância do fio vai ser uma parcela, uma parte real, que vai representar a resistência do fio, e uma parcela imaginária, que vai representar a indutância do fio. Tá? Aqui eu tenho, então, além disso, um capacitor, um motor aqui com fator de potência desse meu conjunto sendo de 0,75 indutivo. Olha o φ, deu mais 41,41. Qual é a informação aqui indutivo? É para saber o sinal do meu ângulo φ aqui. Se o meu φ vai ser menos 41 graus ou se ele vai ser mais 41 graus. Então, para eu saber se ele é mais ou menos, eu tenho, por isso que eu dou a informação aqui no fator de potência. Tá? Se é indutivo, é mais, o φ é positivo. Né? Aqui, ó. Então, o φ é positivo, ou seja, está indicando que eu tenho um Q maior que zero. Bem? Bom, então aqui a linha consome potência ativa igual a 980 watts. O motor consome 10.000 watts. E no caso, a fonte vai fornecer quanto? Ué, os 10.000 mais os 980, certo? Para ambos aqui, né? Meu capacitor não consome potência ativa. Então, quem está consumindo potência ativa aqui no meu circuito, hein, pessoal? Quais parcelas aqui estão consumindo? Vamos imaginar que a minha fonte aqui é a minha concessionária. Aqui é lá dentro da sua casa. Tanto o fio, quanto o capacitor e o indutor, eu sei que paga energia. Quem aqui que está consumindo energia sua? Transformando em trabalho? Quais parcelas aqui dessas impedâncias? É um motor? O É resistência do motor, fio? a resistência do fio e o motor. Né? O torque aqui do motor é representado pela parte real aqui da impedância dele. Tudo bem? Então, o resistor que aparece aqui para o motor é como se fosse o torque dele sendo transformado em potência elétrica e potência mecânica. A gente representa por uma resistência. Tá? Então, e justamente isso aí, o fio e o motor. Quem consome potência reativa aqui, hein, pessoal? O fio e o capacitor consomem potência reativa? Vamos ver. Então, para a gente, o fio e o motor também. O capacitor ele consome a potência reativa negativa, quer dizer, ele fornece potência reativa. Não é? Olha aqui o verdinho, ó. O capacitor está absorvendo menos 1.183 volt-ampere reativo, consumindo menos 1.183. Quer dizer, ele está fornecendo 1.183. Entendeu, Paulino? Isso aí. Então, qual que vai ser a soma total? Então, o meu motor está consumindo 10.000 volt-ampere reativo também aqui, ó. Então, quer dizer, uma parcela está sendo suprida pelo capacitor. E o restante, pelo meu
uma parcela está consumindo o motor, uma parcela consumindo pelo meu indutor. Então, a minha fonte está fornecendo a diferença, né, entre o 10.000 mais 1960 menos 1.183. Aí tem que vir da fonte, né? O que falta, o que o capacitor não conseguiu, a minha fonte aqui tem que fornecer. Olha lá. Ficou claro isso para vocês, pessoal? Então, o capacitor eu estou usando para reduzir a potência reativa vinda da fonte, é isso? Isso. Perfeito. Agora, veja o efeito colateral. É sim, Daniel. Como você representa para uma impedância equivalente? Como é que a gente faria aqui? Então, aqui eu tenho 2 mais J2 em paralelo com menos J33.9. Em série com 0,22 mais J044. Aí é cálculo de número complexo. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Então, eu vou ficar com 2 mais J2 em paralelo com menos J33.9. Então, é a formulinha do paralelo. Vai ficar essa impedância vezes. Opa. Vezes. Peraí. Vezes menos J 33,9, né? Sobre 2 mais J2 menos, ou mais, né? Somaria aqui, só que está menos, J 33,9. Que é menos, né? Então, como é que eu faço? Embaixo, J com J, né? Eu tenho que agregar o J com J, ó. Então, vai ficar 2 menos 33, vai ficar 2 menos J 31,9. Em cima vai ficar... Aí aqui em cima tem uma multiplicação. É mais fácil transformar para a forma polar. Para multiplicar, porque eu multiplico os módulos e somo os ângulos. Tudo bem? Aí eu vou achar uma impedância equivalente aqui, ó. Uma parte real mais uma parte imaginária. Aí eu somo com a minha impedância do fio aqui. Aí eu acho uma impedância equivalente. Isso, Pedro. Ele consome potência reativa porque ele tem um campo magnético dentro dele. Tá? Entenderam, pessoal? Então, vira aqui, vira uma coisa como se fosse o meu circuito CC, né? Só que agora é número complexo. Tá? Funciona do mesmo jeito, posso criar o método das malhas. Ah, correntes fictícias aqui nessas duas malhas. Tem um nó aqui, aplicar a lei de Kirchhoff. Né? Uma diferença é que minhas correntes agora e tensões são números complexos, são fasores, e as minhas impedâncias são números, resistor puro, são números complexos também. Tudo bem? Deixa eu passar aqui. Professor, Sim. a gente tinha conversado sobre fazer uma pausa. Você pretende fazer nesse lab? Ou, sei lá, uns 10 minutos, não sei. Deixa eu ver, agora são 9 horas. Ó, é que falta aqui. Deixa eu ver, falta pouquinho para acabar. O que vocês querem fazer? Falta, deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slides. Vocês querem dar uma pausa aí de 5 minutos? Então, beleza. Então, vamos parar 5 minutos aí para vocês tomarem uma água. 5 minutos, hein, pessoal? Isso aí, isso aí.
Daqui 5 minutos a gente retoma aí. Olá, pessoal. Vamos retomar aí? Podemos começar? Uhum. Todos aí? Vamos lá, então. Então, agora a gente vai falar sobre a correção, então, do fator de potência, pessoal. Ou seja, eu tenho um motor aqui que consome uma potência reativa da fonte e isso não é desejável. Então, eu quero fazer a minha fonte, né, ter que fornecer o mínimo de potência reativa possível aqui para minha carga. Por quê? Eu vou reduzir a minha corrente elétrica fazendo isso, aqui no meu cabo, né? Então,
O que a gente vai fazer aqui? Então, imagina que o meu motor, inicialmente, ele consome essa potência complexa S barra inicial aqui, né? Então, ele tem uma P carga, né, do motor aqui, P motor, vamos falar assim, a potência ativa que o motor consome, e ele tem um Q aqui em azul, que vai daqui até em cima aqui, tá, pessoal? Que é a potência reativa que ele consome se não tiver o capacitor, né? É a potência reativa que ele está absorvendo bem da fonte, né, obviamente. Então eu quero saber que valor eu ponho de capacitância aqui, de modo a suprir totalmente ou pelo menos uma parte dessa potência reativa para o meu motor, né? Então o que eu vou fazer? Eu quero, por exemplo, então, pelo menos reduzir o meu ângulo φ aqui, ó, para esse novo ângulo φ'. Quando eu reduzo o meu ângulo φ, o que eu faço com o meu cosseno φ? Numericamente, quando eu reduzo o φ, o cosseno de φ aumenta ou diminui? O cosseno vai aumentar. Aumenta, né? Então, por isso que eu vou aumentar o meu fator de potência, visto pela fonte. Então, eu vou deixar ele ainda indutivo, né? Que tem aqui, ou seja, vai ter um Q ainda positivo, então a minha fonte vai enxergar, vai ter que ainda suprir uma potência reativa, então ela vai enxergar ainda uma impedância equivalente aqui indutiva, né? Característica, natureza indutiva, porém menor, né? Então, eu vou manter, então, colocando o capacitor aqui, já que ele não consome potência ativa, e ele também não vai alterar a potência ativa aqui do meu motor, então o meu P vai ficar constante aqui. É claro, né, pessoal? Estou desconsiderando agora o fio aqui, ó. Estou considerando a fonte, a tensão constante em cima dos dois, tá? Senão, a queda de tensão aqui no fio vai alterar, quando eu colocar o capacitor, logo vai alterar a tensão em cima do motor, logo vai alterar o P, né? Ia ser uma consequência da queda de tensão no fio. Mas aqui não, eu tirei o fio. Então, meu P é constante. Quem vai mudar aqui agora é o meu potência reativa final consumida por esse meu conjunto, capacitor, motor, né? Que é a potência absorvida da fonte. Então, que vai ser agora esse verdinho aqui, ó, Q final. Então, essa diferença entre o Q inicial e o Q final vai me dar o Q do capacitor, que é um valor negativo, né? Que vai entrar aqui na nossa somatória de potências, né? Por isso que a setinha dele é para baixo, ó. Então, esse Q do capacitor é o que eu quero calcular. Então, quanto que ele vai valer? Né? Ele vai valer o seguinte. Então, o Q anteriormente, antes de eu ajustar o meu ângulo φ, ele valia VI seno φ, né? Que é o módulo do S barra seno φ. Então, o meu S valia quanto antes? P carga sobre cosseno φ, né? Agora, então, o meu Q inicial vai ser igual a quanto, então? Já que ele é S seno φ, então vai ser P sobre cosseno φ, então vai ser P carga tangente φ. Era só olhar também aqui no nosso triângulo retângulo, né? Quanto que é o Q inicial aqui? Tangente de φ, né? Tangente de φ vai ser o quê? Vai ser P tangente de φ me dá o quê? Não é isso, pessoal? Ou tangente de φ é quem? P sobre Q, né? Então, basta olhar ou resolver agora esse triângulo retângulo aqui. Bom, então Q é P tangente de φ. Depois eu vou ficar com outro triângulo retângulo. Agora vai ser quem? Então, o tangente de φ' vai ser igual a quem? P, que é o mesmo do anterior, ele não mudou, sobre Q final. Né? Então, meu Q final é P tangente de φ'. Subtraindo um do outro, eu vou obter o meu Q capacitivo, concordam?
Só fazendo a conta pelo triângulo retângulo aqui, os dois triângulos retângulos, eu consigo achar essa altura aqui, ó. Então basta resolver o triângulo retângulo aqui, pessoal, para achar quanto de que é o Q do capacitor. Ou seja, meu Q do capacitor vai ser o Q final menos o Q inicial, que vai ser, então, P tangente de φ' menos P tangente de φ. Logo, eu vou ter, então, que aqui vai me dar o quanto de potência reativa, claro que vai dar um valor negativo, né? Quanto de potência reativa o meu capacitor vai fornecer. Aí, a gente viu lá das equações, lá em cima do capacitor puro, né? Tá aqui, ó. Que S dele era igual a módulo do V quadrado vezes menos J ômega C. Estão vendo aqui? É um valor negativo, né? Então, substituindo aqui, ó, igualando com o P capacitivo e o Q que a gente calculou, né? Quer dizer, com o Q que a gente calculou. Então, vou pegar só essa parcela aqui, tá, pessoal? O menos módulo de V quadrado vezes ômega C tem que ser igual a menos, ou seja, tem que ser igual a Q capacitivo. Eu confundi aqui, pera aí, pessoal. Então, menos módulo de V quadrado, melhor escrever. Não sou muito fã de slides. Menos o módulo de V ponto ao quadrado ômega C vai ser igual ao Q do capacitor que eu calculei. Tudo bem? Que é um valor negativo. É um valor, quando eu for trocar aqui, ele é um valor negativo. Então, menos corta com menos desse valor aqui e dá mais, né? Então, vai ficar módulo do V quadrado, vai acabar invertendo aqui, ó. Vai ficar Q inicial menos Q final. Tudo bem? Então, Q era aqui em cima, Q final menos Q inicial. Como é um número negativo, vai ficar menos, multiplicando por menos aqui, vai ficar mais V quadrado ômega C igual a Q inicial menos Q final. Então, eu consigo calcular o valor da capacitância. Então, vai ser P tangente de φ menos P tangente de φ' sobre módulo de V ao quadrado vezes o ômega. Tá? Então, esse aqui, pessoal, é a equação que calcula a capacitância para corrigir o meu fator de potência para o novo cosseno de φ'. Dúvidas, pessoal? Tudo bem? Esse ômega é é a frequência da É a rede elétrica, frequência. né? Isso, vale 2πf, tá? Ou se for 60 Hz, nosso caso brasileiro, né? 2π vezes 60, que vai dar mais ou menos 377 radianos por segundo. Tudo bem? Então, Pedro, nesse caso aqui, o capacitor, a carga nele é proporcional à tensão, então ele não vai saturar. Tá? O que ele vai, na verdade, ele está carregando e descarregando as cargas dele. Quem satura, Pedro, é o indutor. Porque ele, no núcleo dele é de ferro e chega uma hora que você não consegue produzir, para produzir o mesmo quantidade de fluxo, né, uma alteração, você precisa de uma corrente bem maior. Aí ele começa a saturar, tá? Mas no ar, o indutor não satura. O indutor no ar não satura, tá? Agora, um indutor com um núcleo de ferro satura. Bom, então, avançando aqui.
Aqui está o nosso motor, então, antes da correção do fator de potência. Tem um fator de potência 0,71 indutivo, né? Ou seja, essa informação indutiva está falando, então, que o meu φ é positivo, ou seja, a característica dele é indutiva, né, do meu motor. Depois do meu que eu aqui eu calculei, né, as potências. Aqui eu coloquei o fio, tá? A diferença desse circuito para esse aqui, pessoal, é que aqui apareceu o fio de novo, tá? Pô, devia ter feito aqui o antes e depois do capacitor, né? Mas acabou ficando aqui com o efeito. Não tem nada a ver, na verdade. Assim. Esse devia ser o capacitor. Eu vou ajustar esses slides, tá, pessoal? O exemplo. Poxa, você deu um exemplo aqui de capacitor, tinha que ser antes e depois do capacitor. Concordo? Bom. Aí aqui, pessoal, é só um pequeno slide aqui de custos. Como que a gente calcula, né? A funcionária calcula a energia de um comércio, uma indústria, por exemplo, né? Em que ele verifica, né, o fator de carga. O que é o fator de carga? Ele pega num dia qual foi a demanda máxima de potência daquele dia, né? Potência ativa, tá? E aí ele divide a potência média aqui do dia pelo esse valor de demanda máxima que aquela carga apresentou. Tá? Isso aí é fator de carga. Que é a mesma coisa da energia no mês, né? Dividido por horas no mês vezes a demanda máxima. Bom, em termos aqui de custos para tarifação, para calcular o valor então dessa energia, né, no mês, é levado então em consideração custos operacionais, que são os custos fixos. Como é que a concessionária faz a tarifa para a gente? Né? A ANEEL, na verdade, estabelece essa tarifa, né? Ela leva em consideração os custos fixos da concessionária e de combustível se tiver associado à entrega de energia contratada, né? No caso nosso aqui, combustível, né? É a água, né? Nas hidrelétricas. E leva em consideração também o atendimento à demanda máxima. Por quê? Eu vou ter que investir em cabos com bitola maior, investir em ampliação da rede elétrica, tá? Disso tudo, para consumidor, então, comercial e industrial, né, que cuja instalação dele não exceda 300 kW, a concessionária, então, vai cobrar, vai ter uma tarifa de demanda por potência, vai cobrar em reais por quilowatt e vai cobrar ainda a energia que ela consumiu, que é reais por megawatt-hora. Tá? É isso, então, pessoal. Antes de vocês saírem, vocês têm alguma dúvida? Você vai comentar do lab, professor? Isso, vou comentar do Lab agora. Por isso que eu perguntei se vocês tinham dúvida aqui. Bom, vamos lá ver o Lab. Então, o laboratório, pessoal. Deixa eu compartilhar. Eu acho que vocês não estão vendo a minha tela ainda, né? Estão vendo o slide só ainda, né? Espera aí. Deixa eu compartilhar o Moodle.